Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao curso de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas, na modalidade ED. Meu nome é Franklin Brasil, sou professor de Química e nós nos veremos durante todo esse período nessa disciplina que eu vou ministrar para vocês. O primeiro tópico da primeira unidade que eu vou apresentar é sobre a química e o meio ambiente. E como existe uma conexão fundamental da química e o meio ambiente, nós devemos saber também como a química ela influencia no nosso planeta e como podemos fazer para minimizar determinados impactos negativos que estão acontecendo. O objetivo desse vídeo, dessa aula, é entender como a química afeta esse meio ambiente, desde a poluição até soluções sustentáveis que ajudem a proteger o nosso planeta. Então, iniciando, o trabalho, nós temos que a atmosfera da Terra, ela é composta por várias camadas que nós chamamos de camadas é, é, de atmosfera, como a troposfera, onde existe a vida, os animais, né, os vegetais, na forma de animais, de vegetais enfim, os seres humanos. Acima dela, nós temos a estratosfera, que é uma reunião de gases, né, onde estão ainda em constante transformação. A mesosfera, onde já existe uma pequena quantidade de gases, né, os gases já são meio que rarefeitos, e na termosfera, que é basicamente o espaço sideral. Cada uma dessas camadas, elas atingem determinada distância, né, ou altitude, que é dada em quilômetros, como nós podemos ver aí no gráfico. Por exemplo, de 0 a 10 quilômetros existe a troposfera, de 10 a 50 quilômetros existe a estratosfera, de 50 a 85 quilômetros existe a mesosfera, e de 85 a 110 para frente existe a termosfera. Notem que aqui as mesopausa, né, significa o intervalo entre uma esfera ou uma camada para outra. E aqui nesse outro gráfico eu tenho a pressão com a altitude, não é? Quando aumenta a altitude, diminui o valor da pressão atmosférica, ou seja, aqui ela está em torno de 750 a 800 torr e ela vai descendo conforme vai aumentando a altitude. Ainda com relação à atmosfera da Terra, eu tenho aí então abaixo da altitude de 10 km, como havia dito antes, a troposfera, e a temperatura diminui de 290 Kelvin para 215 Kelvin, enquanto a altitude aumenta. Na estratosfera, ela vai de 10 a 50 km e a temperatura ela vai aumentar em torno de 250 a 275. Na mesosfera, eu tenho de 50 a 85 km, como havia dito antes, e a temperatura diminui de 250 a 75, de 275 Kelvin para 190 Kelvin. E na termosfera, eu tenho uma temperatura elevada quando acima de 85 quilômetros. A variação da pressão com a altitude é mais simples, ou seja, a pressão vai diminuindo conforme for aumentando a altitude. A 80 quilômetros a pressão ela é em torno de 0,01 torr, como nós vimos, que ela diminui com a altitude. Os limites entre as regiões são dados o sufixo pausa, ou seja, seria lá o limite de uma esfera, né, de uma camada para outra. A lenta mistura de gases entre essas regiões, ou seja, são regiões onde a temperatura diminui, a pressão diminui e depois de um tempo a temperatura aumenta. Com relação à composição da atmosfera, eu tenho a atmosfera terrestre, que é afetada pela temperatura e pela pressão, bem como pela gravidade. Diante disso, as moléculas e os átomos mais leves são encontrados em altitudes maiores. Os dois mais importantes componentes da atmosfera são
o nitrogênio e o oxigênio. O restante são gases na forma de traços, né? A quantidade deles são bem pequenas. Eu tenho um quadro aqui em que ele apresenta exatamente o que eu havia dito, né? Composição do ar seco próximo do nível do mar. Então eu tenho aqui o nitrogênio em torno de 0,78084, o oxigênio em torno de 0,20948. Notem que esses dois existe uma maior composição, ao passo que todos os outros, a composição é bem pequena. Essa composição ela está em ordem de percentagem, ou seja, em parte por bilhão, se for transformado, e aqui eu tenho a massa molar de cada componente, né? Do metano, por exemplo, do criptônio, que são gases nobres, do xenônio, que existe na natureza, eles são retirados, enfim. Ainda nas regiões externas da atmosfera ocorre um fenômeno chamado fotodissociação. Para calcular essa energia e para que aconteça esse fenômeno, eu tenho aqui a fórmula que calcula a energia. Essa fórmula é a fórmula de Planck, onde E é igual a H vezes V, onde H seria a constante Planck, e esse V aqui, que seria um N ou um V, corresponde à frequência, né? Produto frequência, onde a frequência é a relação entre a velocidade da luz C dividido pelo comprimento de onda. Note que se a energia aplicada ela for elevada, então significa dizer que a velocidade da luz é grande e o comprimento de onda é pequeno. Ao passo que, se o comprimento de onda ele for pequeno, então a energia será grande. Se o comprimento de onda for grande, a energia será pequena. São inversamente proporcionais. Logo, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda e maior a energia de radiação. Para que uma reação química induzida por radiação ocorra, os fótons devem ter energia suficiente para quebrar as ligações necessárias. As moléculas devem absorver os fótons. Ou seja, lá em cima eu tenho diversos gases e eles estão sendo, grosseiramente falando, atravessados pela radiação, ora raios ultravioleta, ora raios infravermelhos, etc. E quando isso acontece, ocorre a tão famosa fotodissociação. Foto porque são fótons, né, de luz que atravessam e quebram a molécula, ou seja, a fotodissociação é a quebra de uma ligação química induzida pela radiação. Ainda nas regiões externas da atmosfera, eu tenho também a fotodissociação e a fotoionização. Na atmosfera superior, a fotodissociação provoca a formação de átomos de oxigênio e é dada através dessa equação aqui, onde eu tenho gás, oxigênio e uma luz ultravioleta reincidido sobre esse gás. Aí ele quebra a molécula e forma dois átomos de oxigênio na forma gasosa. A fotoionização é a ionização da molécula e átomos provocados pela radiação, ou seja, vai formar íons, geralmente forma íons cátions. Ainda sobre fotoionização, em 1924 os elétrons foram descobertos na atmosfera superior, portanto, os cátions devem estar presentes na atmosfera superior. A fotoionização ocorre quando uma molécula absorve um fóton de energia suficiente para remover um elétron. Os comprimentos de onda da luz que provocam a fotoionização e fotodissociação são filtrados pela atmosfera. Mas a continuidade dessa aula nós devemos seguir em um próximo vídeo e eu desejo a todos bons estudos e que nós nos encontremos lá. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.